E aí a gente precisa entender o seguinte: o que a Bíblia nos fala sobre a justiça de Deus? A Bíblia nos mostra que Deus tem os seus atributos que são imutáveis e eternos. Então Deus é bom, Deus é amor, Deus é eterno, Ele é onisciente. Então são atributos de Deus. Agora, existe um atributo que aqui nesse contexto nosso, ele é muito importante, que é a justiça. Deus, ele é justo. E, inclusive, Deuteronômio, vai trazer isso para nós, lá no capítulo 32, verso 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Justo, ele é justo e reto. Então veja bem, e o apóstolo Paulo vai tratar disso, A injustiça da parte de Deus? Claro que não. Deus é injusto? Não. Deus é justíssimo e a sua justiça ela é perfeita. A Bíblia fala que Deus é perfeito em todos os seus caminhos e ele é grande em poder, ele é grande em autoridade e ele é justo. E por ser um Deus justo, ele não pode contradizer a si mesmo. Partindo do ponto de que ele, para estes povos, não havia chegado a revelação especial, e o que eles tinham, o conhecimento que eles tinham de Deus, ou do Criador, era um conhecimento baseado na natureza, na criação. Então, entendendo a justiça de Deus, nós vamos perceber que Deus vai tratar com esses povos, tomando por base aquilo que eles tinham de revelado, Então, claro que se eles não têm acesso à revelação especial, às leis de Deus, Deus não vai cobrar deles, não é justo que Deus cobre deles o mesmo que vai cobrar de nós, porque nós conhecemos o caráter de Deus, a nós foi revelado todo o plano, todo o projeto, tudo aquilo que a gente precisava saber de Deus, Deus nos deu a conhecer através da sua palavra. Mas para estes povos eles não tinham. Então Deus vai tratar cada um segundo aquilo que eles tinham acesso. Se a gente for olhar, nós temos vários, poderíamos citar aqui vários povos, os maias, eles tinham lá os seus deuses, os próprios sumerianos, eles criam também no Deus Criador, ou nos deuses criadores, chamavam de Anunnakis, Fato é que cada povo, em cada época, tinha os seus métodos, vamos dizer assim, de cultuar, de adorar aqueles que eles entendiam que fossem o Criador. Então eles criaram situações, criaram leis cerimoniais, criaram ordens sacerdotais, para quê? Para cultuar este Criador, Então eles estavam cultuando, dentro da sua maneira, dentro daquilo que eles entendiam, na sua ignorância, eles estavam servindo, de alguma forma eles estavam servindo, adorando a esse Deus Criador. Agora, interessante, esclarecido isso, isso precisa estar na nossa mente, a gente precisa ter esse olhar diferente sobre esse tema, a gente não pode querer cobrar deles, a mesma medida que é cobrada para nós, porque são aspectos diferentes, são questões diferentes. Então, o que eles tinham era apenas a revelação geral, e nós hoje temos tanto a revelação geral quanto a revelação especial. E se você parar para pensar, você vai ver que hoje nós temos pessoas que, mesmo olhando a natureza e mesmo olhando para a palavra, são incrédulas, são ateus, não creem que existe um Criador. Então eu reputo que estão mais atrasadas do que aqueles povos. Aqueles povos são mais avançados espiritualmente do que muitos seres humanos pós-modernos hoje. Agora, interessante o que Paulo vai falar para nós, ele vai lançar a luz sobre esse tema de uma certa forma, e nós vamos tentar entender o texto.
Veja o que Paulo fala em Romanos 5, do versículo 12 ao versículo 14. Acompanhe comigo aí. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já existia no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir, né? Então, veja bem, olha o que Paulo está falando. Paulo está falando que desde o início do mundo, desde Adão, o pecado entrou no mundo. E por conta do pecado, a morte. A lei do pecado é a morte, né? Mas veja bem, olha o que ele fala. O pecado, ele vai dizer para nós que o pecado não é levado em consideração quando não há lei. Talvez isso vai chocar muitas pessoas. Eu quero que você abra sua mente, abra seu coração. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. E nós precisamos entender. Então ele vai falar o seguinte, que desde Adão até Moisés, porque a lei vem com Moisés, então desde Adão até Moisés, houve pecado. As pessoas pecaram, porém não havia lei. E esses pecados desse período não será levado em consideração. Não estou dizendo aqui que Deus vai fechar os olhos para isso, não é isso. Veja bem, não é isso. O que Paulo está falando aqui? Ele começa dizendo o seguinte, que eu sou pecador porque a lei me faz ser pecador. Então eu vou ser julgado pela lei a partir do momento que a lei começou a vigorar. Então, como Deus é justo juiz, Ele não vai julgá-lo, Ele não vai nos julgar quando não há lei. Não sei se eu fui claro aqui, né? Então vamos pegar aqui, antes de Moisés. Antes de Moisés havia a lei? Não. Então como é que Deus fazia? Deus tratava imediatamente ali com a pessoa, ou com a nação, ou com o povo, né? Foi assim com Sodoma, foi assim com Gomorra, foi assim com Caim, foi assim com Adão e Eva, enfim. Quando era cometido o pecado, Deus intervia na história, é isso que a Bíblia nos revela. Deus já trazia o seu juízo, já trazia o seu castigo e resolvia ali. Por quê? Porque não havia lei. Caim matou Abel. Onde é que está escrito ali para Caim que ele não podia matar? Então não tinha lei, a lei vem depois com Moisés, lá na frente, né? Então Deus trata com Caim ali. Deus pune, Deus repreende, Deus faz o que tem que fazer ali. Então é isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está falando. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Isso vale para nós hoje? Dificilmente. Pode ser que exista uma tribo isolada em algum canto do mundo que nós não tivemos acesso ainda. Não. Pode ser que tenha. Se houver, eles se enquadram aqui. Mas de forma geral, no mundo em que nós vivemos, todo mundo conhece a Escritura ou tem acesso à Escritura. Ele pode não querer acessar, mas ele tem acesso, né? A Bíblia, a palavra de Deus, está aí aos quatro cantos, está na internet, todo mundo que tem um celular na mão tem acesso, né? Então nós somos indesculpáveis, nós temos a revelação especial. Se eu não quero estudar, já é outra história, né? Agora, isso aqui não se aplica para nós hoje. Talvez aplicaria-se, isso que Paulo está dizendo, né? Mesmo hoje, se for descoberta uma tribo aí inacessível, diz que tem uma tribo numa ilha aí que ninguém chegou lá ainda, né? Então, se isso é verdade, se ninguém alcançou essa tribo lá, então para eles o que ainda existe até hoje é a revelação geral, né? E Deus vai cobrar deles dentro da revelação geral. É isso que eu quero mostrar para vocês. Deus, sendo justo juiz, vai cobrar deles o quê? Revelação geral. Olha, eu sou o Criador e eu me revelei para vocês, e vocês
não me adoraram, vocês não me aceitaram, não me cultuaram, né? Então, não há que se dizer aqui de 10 mandamentos, de leis para esse povo, né? Isso não se aplica a eles, né? E aqui a gente faz um paralelo, né? Como eu disse no início do vídeo, eu faço um paralelo e aplico isso aqui também aos infantes, aos juvenis, às crianças, né? Criança nasceu e morreu, né? 1 aninho, 2 aninhos, 6 meses, nasceu, morreu, ou a pessoa é totalmente alienada, né? Tem problema, ela não tem consciência plena da sua atividade, da sua vida, né? Então, veja bem, ela é pecadora, ela nasceu em pecado, sim, certo, ela nasceu em pecado, mas ela tem discernimento da lei. Uma criança de 6 meses que morreu, nasceu 1 mês, 2 meses, 2 dias, 1 semana e morreu. Essa criança, ela é pecadora? Ela é pecadora porque ela nasceu em pecado, ela foi concebida em pecado. Então isso é o pecado natural. Agora, o pecado particular, pessoal, ela cometeu algum? Não. Então é justo que Deus cobre dessa criança, da alma dessa criança, o mesmo que vai cobrar de mim e de você? Claro que não. Então é preciso que a gente tenha maturidade e consiga entender para fazer essa distinção, fazer essa separação, né? E aqui o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso: olha, aonde não há lei, há pecado, mas o pecado não será levado em consideração, ele não será tratado à luz da lei, porque não há lei naquele contexto. Não havia lei. Antes do descobrimento do Brasil, os índios que estavam aqui no Brasil, né, antes de 1500, eles não sabiam de nada, eles não tinham acesso a nada. Depois que foram catequizados, aí já é outra história. Mas Deus não seria justo da parte de Deus cobrar deles a mesma coisa que cobra de mim e de você. Não é justo da parte de Deus cobrar de uma criança praticamente natimorto, né? Aquilo que é a mesma coisa que ele vai cobrar de mim e de você, que temos acesso à Escritura, temos condição de ler, entender, pesquisar, conhecer a Deus. Para nós se aplica o princípio que a Escritura traz, né? Que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós hoje somos salvos em Cristo Jesus. Então nós somos indesculpáveis, porque nós temos tanto a revelação geral quanto a revelação especial. Você tem acesso à Escritura, você tem acesso à lei de Deus, você tem acesso à palavra do Senhor. Agora, se você não está dando ouvido, se você não está buscando, né, então aí já é outro problema. Agora, e aqueles povos? Se você reparar, quando eles chegaram aqui no Brasil, por exemplo, os índios estavam seminus, pelados. Porém, dentro da organização social que eles tinham, não havia casos de estupro. E se acontecesse, era punido. Havia neles um princípio moral intrínseco. Não precisou ninguém trazer um livro e falar assim: olha, você não pode fazer isso. Então isso já estava dentro dele. O ser humano já traz isso consigo. Então ele tem esse senso moral. Então, mesmo apesar deles estarem ali seminus ou nus, né, haviam regras que eram seguidas e eram cumpridas. Havia uma liderança espiritual, havia cerimônias, havia sacrifícios, havia culto a esse Criador, mesmo não tendo nada revelado para eles de forma muito específica como tem para nós, né? Então Paulo está explicando isso, onde não houve essa revelação especial, né? Também não haverá a cobrança do cumprimento desta lei. É como nós hoje, né? Então, por exemplo, é crime soltar papagaio chupando picolé? Não é crime. Por que não é crime? Porque não existe uma lei falando que soltar papagaio chupando picolé é crime. Então eu não posso ser punido por uma coisa, por uma lei que não existe. Agora, a partir do momento que é feita a lei,
Aí tem todo um ordenamento, tem todo um sistema de punição, de fiscalização. Então, a partir daquele momento, o ordenamento jurídico ele fala que a lei ela vale daquele momento para frente. Então, dali para frente será cobrado o que a lei traz. Agora, dali para trás, não tem como cobrar. Então, esse mesmo princípio é tirado de onde? Da Escritura. E é isso que Paulo está falando. E Paulo fala, eu sou pecador porque a lei me faz saber que eu sou pecador. Porque a lei diz, não matarás, não adulterarás. Então, nós precisamos entender isso. Então, essa dúvida que paira na cabeça de muitos cristãos, muitas pessoas, né? Ela é comum, já me perguntaram isso várias vezes, por isso eu decidi fazer esse vídeo, para de uma forma rápida, mas bem objetiva, lançar um pouco de luz aí sobre esse tema na cabeça de vocês. Então eu espero que tenha sido proveitoso, eu espero que tenha sido edificante. Se ficou alguma dúvida, mande para nós aqui o comentário, escreva para nós, seja aqui no YouTube ou nas outras plataformas, divulgue esse vídeo, né, que as pessoas também tenham acesso a essa informação. Continue nos seguindo aqui nas redes sociais, que Deus continue abençoando a sua vida e que você entenda, né, que o Senhor é Senhor de tudo e de todos, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima e fique com Deus.